Recapitulando então, a mecânica clássica diz para a gente que partículas grandes têm um comportamento linear, né? E partículas pequenas têm comportamento ondulatório. Mas na mecânica moderna, a gente considera então que todos os corpos, independente se grandes ou pequenos, eles têm comportamento duplo. Eles se comportam como partícula, né, deslocamento linear, e também como onda, que é um deslocamento ondulatório. E isso que quer dizer a dualidade onda-partícula. Então, em 1925, esse cientista aqui, Luiz de Broglie, ele sugeriu essa equação matemática aqui que relaciona tudo isso. E nos diz então que se qualquer corpo, sendo pequenininho ou grande, ele tem comportamento linear e também comportamento ondulatório, qual seria o comprimento de onda do deslocamento de um corpo, né? Então, o comprimento de onda do deslocamento de um corpo, ele é igual à constante de Planck dividido pela massa que esse corpo tem vezes a velocidade em que ele se desloca. Então, essa equação matemática aqui, a gente pode fazer ela para qualquer coisa, desde um fóton, um elétron, né? E também poderia fazer para a gente, poderia ser a massa que uma pessoa tem vezes a velocidade que ela corre. E qual que seria o comportamento ondulatório dele, né? É claro que dá para perceber o seguinte, ó. Vamos pensar numa pessoa que seja o Bolt lá correndo, né? A massa dele mesmo, vezes a velocidade em que ele se desloca, isso aqui é um valor muito grande, né? A massa dele. Então a gente vai dividir a constante de Planck por um valor bem grande, porque a massa do corredor ele tem uma massa muito grande. Então o comprimento de onda vai ser um comprimento de onda muito pequeno mesmo. De modo que é praticamente dá para dizer que nem é um, um comportamento ondulatório. Só que se a gente trocar uma pessoa por um elétron, por exemplo, aí já muda a conversa, porque a massa do elétron é muito pequena e a velocidade dele, a velocidade em que ele se desloca, a gente vai conseguir ter valores de comprimento de onda maiores. Então a gente já consegue enxergar que compostos, corpos bem pequenos terão um comportamento ondulatório mais relevante do que o comportamento linear, né? Ou vice-versa. Corpos maiores têm maior comportamento linear do que ondulatório, certo? E diante disso, então, a gente tem aqui, a parte não vou cobrar cálculo desse tipo de coisa, né? Mas a gente tem aqui, para finalizar esse assunto, esses dois cientistas aqui, o Clinton Davidson e Lester Germer, eles fizeram, então, aquele experimentozinho aqui da difração da raio-x, né? Eles fizeram em um arranjo cristalino de níquel, tá? Eles fizeram tipo esse experimento aqui, né? Dessa imagem aqui. Então, esses dois cientistas fizeram esse experimento aqui e mostraram, então, que as interferências de difração, né, nesse cristal. E, e esse, então, como eu já tinha dito antes, né, essa é a maior ferramenta para a gente descobrir, por exemplo, a importância, né, de determinar estruturas de moléculas, que é o que se tem de mais moderno hoje em dia. As difrações de raio-x para identificar como é que são as moléculas, estruturas sólidas e assim por diante. Aqui tem uma curiosidade que esse experimento aqui, que foi feito por esses dois cientistas, eles fizeram num cristal de níquel. E o filho do Thomson, lembra do modelo atômico do Thomson, que é quando começa esse capítulo aqui? O filho dele fez um experimento muito parecido com isso, só que com folha de ouro. E esse experimento aqui, ele gerou essa imagem aqui que vocês estão vendo, é do experimento do filho do Thomson. Então é um experimento que mostra para a gente que a difração de luz ao atravessar um filamento de ouro, né, ela mostra também que o elétron tem comportamento ondulatório. Então é interessante que, por exemplo, o pai do Thomson, né, ele ganhou o prêmio Nobel por mostrar que existia o elétron. E ele mostrou que o elétron era uma partícula, naquele exemplo, naquele experimento do Thomson. E depois o filho dele, muitos anos depois, também ganhou um Nobel por mostrar que o elétron tem comportamento de onda. Então, o mais louco é que ficou dentro da família, né? A dualidade onda-partícula, dois prêmios Nobel, pai e filho. O pai mostrou que o elétron tem comportamento de matéria e o outro mostrou que o elétron tem
comportamento de onda. A radiação eletromagnética tem comportamento de onda.